Boa noite! Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos aí na nossa live das amigas. Toda semana a gente tem esse encontro marcado, se você é nova ou novo por aqui. Toda quarta-feira, às 20 horas, a gente seleciona um tema que vai tratar das nossas questões cotidianas, do nosso dia a dia, porém de uma forma profunda, para que a gente consiga entender de onde é que vem toda essa situação, todo esse sentimento, todo esse pensamento que simplesmente emerge, aparece para mim, e quando eu vejo, eu já tô pensando daquela forma, sentindo daquela maneira, já me enfiei naquela situação de novo, já tô repetindo aquele padrão no trabalho, no relacionamento e assim por diante. Portanto, nós temos aqui um compromisso, uma missão, um acordo de toda quarta-feira às 20 horas conversar a respeito de como é que funcionamos, por que acontece o que acontece, o que eu preciso enxergar que eu não tô vendo, o que eu preciso entender, sabe? O que tá fora ali do meu controle, da minha percepção. Então, toda quarta-feira, às 20 horas, a gente tem esse encontro marcado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Vamos botar o tema aí para todo mundo? Tema de hoje, gente. Como perder o medo de perder. Paula, como assim? É sério? É importante que eu perca o medo de perder? É. Eu me beneficio se eu conseguir perder o medo de perder? Muito. Eu tenho chance de prosperar mais, de ser mais feliz no amor, de ser mais saudável, de ser uma pessoa mais alegre, se eu conseguir perder o medo de perder? Sim. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Por que é tão importante que você perca o medo de perder? De que forma isso vai impactar todas as áreas da sua vida? Tanto as internas, a parte emocional, parte sentimental, quanto a parte externa, o lado de fora. Suas relações aí interpessoais, a sua relação com o seu trabalho, a sua relação com a energia do dinheiro, a sua relação com tudo que está à sua volta, muda se você passa a se relacionar com todas as coisas e pessoas sem esse medo desesperado de perder. Tá, vamos abrir um parênteses aqui, porque eu preciso fazer alguns comentários com vocês, até para que você entenda a profundidade do conteúdo dessa conversa de hoje. Então vamos lá. Olha, a gente vem conversando nas últimas 3 semanas, nas últimas 3 quartas-feiras, a gente vem conversando de uma forma já mais profunda. Por quê? Semana que vem, vocês já sabem disso, segunda, terça e quarta, nós vamos ter uma imersão. Então, semana que vem, nós vamos ter aqui um evento, que é a nossa imersão, que se chama Mergulhando no Oculto do Inconsciente. E para que eu pudesse ir preparando vocês para essa imersão, eu venho conversando nas últimas quartas-feiras assuntos, temas mais profundos, que estão expandindo a nossa consciência, que estão fazendo com que a gente se perceba o nosso entorno e as situações que a gente está vivendo de uma forma mais abrangente e não rasa e superficial. A nossa tendência é sempre perceber a nossa vida, os nossos problemas e as nossas adversidades de uma forma muito rasa. Porque foi a maneira que nos ensinaram, foi a maneira que a gente aprendeu. Porém, quando eu vivo a minha vida ou tento resolver as minhas questões na superficialidade,
Eu me desgasto, dou murro em ponta de faca, não encontro a saída, não encontro as respostas. Passo às vezes 10, 15, 20 anos tentando combater uma pessoa, uma situação. Ai, Rafa, tá aqui meu médico preferido. Beijo, Rafinha. Meu nariz melhorou, viu, Rafa? Com aquele remedinho lá. Depois eu vou te mandar as fotinhas. Tá desinchando bem. Obrigada. Enfim, então, quando a gente tenta resolver os nossos problemas ou se relacionar com a vida ou com as pessoas, com as adversidades, de uma forma superficial, a gente obtém respostas superficiais. E quando a gente começa a entender de fato como é que a gente funciona, o que está acontecendo dentro desse espaço chamado inconsciente, quando eu começo a entender de que maneira tudo que eu passei na minha vida, tudo que eu senti na minha vida, tudo que eu escutei, de que forma isso está construindo o meu agora, de que forma tudo que eu passei interfere diretamente nos meus resultados de hoje. Quando eu começo a compreender isso, então eu começo a perceber a existência de uma forma mais profunda. E aí sim, gente, nessa profundidade, nós começamos a encontrar respostas. Nessa profundidade, nós conseguimos mexer nas tais das crenças. Quem aqui já ouviu falar em crença? Quem aqui já vem buscando desenvolvimento pessoal, autoconhecimento há um tempo e já ouviu falar que não importa o que você faça, se você não mudar as suas crenças limitantes, nada na sua vida vai mudar? Quem já escutou isso? Cris lá levantando a mãozinha, Alci, o pessoal que tá comigo aqui no Zoom, tudo levantando a mãozinha. Você que tá comigo aqui no Insta, no YouTube, conta pra mim, você já ouviu falar disso? Quem nunca ouviu falar, Paula, eu nunca nem ouvi esse termo. Eu nunca ouvi falar de crença limitante. Coloca aí, nunca, que eu já sei que você nunca ouviu. Tem alguém aí que nunca ouviu falar disso? Paula, primeira vez na minha vida que eu tô ouvindo esse termo crença limitante, eu nunca tinha escutado. Gente, 90% de quem tá aqui já ouviu isso em algum momento. Por quê? Porque qualquer lugar que você for buscar aí, autoajuda, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, até hoje em dia, até dentro da espiritualidade, até dentro da igreja está se falando disso, dentro de centros, dentro de espaços, de templos, está se falando sobre crenças limitantes. Por quê? Porque esse já não é mais um assunto místico, como foi em outras épocas. Isso é um assunto que está sendo trazido a nível de ciência, cientificamente falando. Então isso é muito legal, por quê? Porque hoje a gente pode falar sobre isso abertamente, sem que isso traga uma conotação de misticismo ou espiritualidade, mas que desperte em você, mas que faça cair uma ficha que diz assim, espera um pouquinho. Há tantos anos eu tenho um problema na minha vida financeira. Há tantos anos eu tenho um problema com o relacionamento com pessoas de forma geral. Há tantos anos eu tenho um problema com os meus filhos, com os meus pais, com os meus familiares. Há tantos anos eu tenho um problema com o meu corpo, com a minha sexualidade. Espera um pouco. Desde sempre eu tô tentando combater esses problemas com aquilo que eu sempre aprendi. Ou achando que eu sou culpada, tem alguma coisa muito errada comigo, ou achando que a culpa era dos outros, do que me fizeram, do que me disseram. E aí, quando você começa a receber uma mensagem diferente, começa a abrir a sua cabecinha, você começa a falar, então pera um pouco. Então existe uma outra possibilidade? Existe uma outra possibilidade. E por conta de tudo isso aqui que eu tô te trazendo, nesse nosso início de conversa, que nós vamos, de forma profunda, mergulhar nessa coisa do oculto, do inconsciente. Porque se todas as minhas crenças limitantes estão dentro desse inconsciente, e só mudando essas crenças eu mudo a minha vida, é urgente, essencial,
que eu aprenda como fazer isso. Vocês concordam comigo? Se eu quero mudar a minha vida e eu já entendi que essa mudança depende de que eu mude essas tais dessas crenças e essas crenças estão dentro do meu inconsciente, eu preciso aprender tudo sobre esse inconsciente, eu preciso aprender tudo sobre como mudar essas crenças, porque eu quero mudar a minha vida. Faz sentido ou não, gente? De que adianta você fazer o curso mais incrível do mundo de investimento se você estiver cheia de crenças limitantes sobre prosperidade, ganhar dinheiro, manter dinheiro, multiplicar dinheiro, usufruir do prazer do dinheiro, etc. O que vai adiantar? Você vai ter todo um conteúdo, uma informação técnica topíssima, maravilhosa aqui, ó. Mas e na hora de aplicar? E na hora de executar? Vai funcionar para você? Eu vou te contar uma situação rapidinha aqui que exemplifica bem isso que eu tô te falando. Eu atendi um rapaz, provavelmente ele tá na live, se ele quiser se identificar, amém, se não, amém também. E ele disse pra mim o seguinte: Paula, eu me considero um cara fora da curva, nessa área de investimento, bolsa de valores, trade, bararará. Só que tem uma coisa engraçada que acontece comigo. Quando eu pego o dinheiro das pessoas para investir, multiplicar, eu estouro. Dá bom, multiplica, dinheiro que não acaba mais. Paula do céu. Mas quando eu pego um dinheiro meu, eu perco tudo. E eu te pergunto, o que acontece? O cara tem lá 5, 10 contas para as quais ele trabalha. Todas rendendo muito bem, crescendo, multiplicando e etc. Quando ele pega a conta dele, ele perde tudo. Como é que você explica um troço desse pra mim? Por que o dinheiro do outro, na mão dele, funciona, cresce, multiplica e tal? E por que o dele, quando ele vai fazer pra ele, dá tudo errado? Dá pra explicar um negócio desse? Dá. Quantas vezes você não foi arrumar um cabelo de uma amiga? Ajeitar qualquer coisa pra alguém, fazer um favor pra alguém e dá tudo certo. Mas quando você vai fazer a mesma coisa pra você, parece um negócio inexplicável. Ou o contrário. Você vai fazer um troço pra você, fica perfeito. Você vai fazer um bolo na sua casa, fica o melhor bolo da vida. Alguém chama pra você fazer a mesma coisa na casa dela, ó, desmorona. Aí você fica, meu Deus, mas eu fiz tudo igual, gente, o que aconteceu? Qual é a variável de interferência que tá mudando? Se você é a mesma pessoa que tá fazendo a coisa, se você está usando da mesma inteligência, capacidade, os mesmos instrumentos, os mesmos ingredientes, o que mudou? Mudou para quem? O objetivo final, o porquê e o para quê daquilo. E aí, essa variável que foi alterada, ela esbarrou no teu sistema de crenças que tá dentro do teu inconsciente. E aí, não foi pra frente. Não deu certo. Então, gente, o que isso prova pra nós? Que não necessariamente é sobre a sua falta de capacidade. Não necessariamente é um problema com ausência de saber fazer alguma coisa. Não necessariamente é um problema com o seu físico, com a sua aparência, com o seu jeito de falar. Então, eu preciso ter clareza. Tem alguma coisa que eu não tô conseguindo realizar porque eu não sei como é que faz isso? Ou porque existe aqui um pacotinho de informações, de crenças no meu inconsciente que me impede de? Esse é um ponto. E é sobre isso que nós vamos mergulhar fundo segunda, terça e quarta da semana que vem no nosso evento. Vocês já sabem, é o evento que antecede a abertura do Open, que é o meu treinamento online.
toda vez que eu vou abrir um curso, toda vez que a gente vai abrir o treinamento, antes eu entrego um workshop, um mini curso, eu entrego um evento para vocês gratuito, para vocês entenderem a profundidade do nosso mecanismo de funcionamento e sair da superficialidade. E aí o mergulho já é bem mais profundo. Obviamente, quem quiser o pacotão completo, todo o método, futuramente, na semana seguinte, vem com a gente pro Open. Lista de espera, já sabem, né? Os descontos especiais só rolam dentro da lista. Tem que se inscrever pedindo lá no direct do Insta que eu mando a listinha de espera. Ok? Deu para entender aqui com essa introdução como é que a coisa acontece dentro da gente? Por que que eu funciono para uma coisa, para outra eu não funciono? Por que que às vezes eu tô fazendo a mesma coisa com propósito, eu mudo o propósito, aquilo dá errado? Percebe? É pra gente começar a questionar. É pra gente parar e começar a fazer perguntas inteligentes. Mas pera um pouco, o que que tá acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? E aí, nós vamos entrar no nosso tema de hoje, efetivamente. Por quê? Porque esse tema é um tema que tem tudo a ver com crenças limitantes. Olha só, eu fiz uma postagem essa semana dizendo assim: como é que você quer alcançar alguma coisa que você morre de medo de perder aquilo se você tiver? Alguém me mandou assim, ó, no direct: Paulo, eu tava assistindo um podcast de uma pessoa famosa e ela disse nesse podcast que ela conquistou tudo que ela sonhou, só que ela tem pavor, ela tem um medo, ela não relaxa porque ela sente que ela tem medo de perder tudo que ela conquistou. E aí, olha só que coisa interessante, essa questão do medo de perder. Vamos entender isso aqui. De que forma que o medo de perder, ele faz dois movimentos acontecerem com você. E eu quero que você identifique se você faz parte da turma desse primeiro movimento ou do segundo movimento. Então, olha para a tua vida e se analisa e observa. Então, vamos lá. Quando existem dentro de mim crenças ligadas a esse medo de perder coisas ou pessoas, se esse medo ele for num grau muito elevado, eu tenho muito medo de perder determinadas coisas, dinheiro, saúde, pessoas, enfim, conquistas, status e tal. Se eu tiver muito medo de perder, o meu sistema todo inconsciente, o meu campo de energia, porque o inconsciente é um grande campo de energia, esse campo de energia, ele vai fazer de tudo para me afastar daquilo que, se eu conquistar e perder, vai me fazer sofrer. Então, são aquelas pessoas que nem conseguem desfrutar um pouco da prosperidade, que nem consegue desfrutar um pouco de um amor, de uma relação afetiva, que nem consegue desfrutar um pouco de uma saúde de forma absoluta. Então ela sempre tem alguma coisinha, é sempre uma doencinha, é sempre uma dívidazinha, é sempre um BOzinho ou tá sempre sozinha. Por quê? Porque é como se fosse um sistema de proteção para ela. Ela precisa entender que ela não tem algo na totalidade. Porque se ela assumir para ela que ela tem algo na totalidade e perder aquilo, acabou para ela, a vida dela desmorona. Certo? Então, nós temos um aspecto trazido pelo medo de perder coisas e pessoas. Tudo bem. Mas existe um outro aspecto também. Eu tenho, sim, um medo de perder pessoas e coisas. Mas esse medo, ele não é maior do que o desejo de ter essas coisas. Então, assim, eu desejo muito ter um relacionamento, apesar de ter muito medo de perder.
Eu desejo muito ter prosperidade, apesar de ter muito medo de ficar pobre, de novo. Então, quando o medo de perder ele é menor do que o desejo de ter, eu consigo alcançar as coisas. Exatamente como essa aluna me mandou lá no direct, que é a história da tal pessoa famosa que disse que conquistou tudo, mas que tinha um medo desgramado de perder o que conquistou. Então, o que vai acontecer com a pessoa que ela tinha um medo, mas o medo era menor que o desejo? Ela conquista. Quando ela conquista, ela olha para o medo de perder e ela diz assim, cara, se eu perder esse status, se eu perder essa posição, se eu perder esse relacionamento, se eu perder esse homem, se eu perder esse trabalho, se eu perder esse dinheiro, se eu perder esse corpo, acabou pra mim. Eu perco respeito, eu perco amor, eu perco isso, eu perco aquilo, eu perco... Então, eu vou fazer de tudo para não perder isso. E aí, gente, o que ela se tornou daquela coisa que ela conquistou? Escrava. Ela se tornou escrava do que ela conquistou. E aí, ela perde a paz pelo relacionamento. Ela perde a paz pelo dinheiro, ela perde a saúde, ela perde tudo. Ela vai perdendo tudo para se agarrar naquilo que ela entende que ela não pode perder de jeito nenhum. Até o ponto que ela se perde dela mesma. E entra num troço chamado depressão. Fundo do poço. Aí ela se perdeu dela. Agarrada naquele troço. E o pior, o troço vai embora, né, gente? Na maioria das vezes. E ela não tem nem o troço conquistado, nem o relacionamento, muitas vezes nem o dinheiro, nem o trabalho, nem o estado, e nem ela mesma. Porque ela se perdeu dela. E aí esse reconstruir, ele é difícil, ele é cansativo, ele é dolorido, mas ele é possível. Se ela entender o que aconteceu com ela. Então, eu quero que você reflita. Você sente que você faz parte do time 1? Você acabou de descobrir que deve ter um medo inconsciente de perder coisas, porque você nunca alcança essas coisas. Será que você tá no time 1? Ou você sente que você tá no time 2? Ou você sente que você é 1 e 2? Paula, em algumas áreas eu percebo que eu sou 1, porque eu devo ter tanto medo de perder que eu nem conquisto. E em outros aspectos eu sei que eu tô no time 2, porque eu tô agarrada aqui numa ideia, eu tô agarrada aqui num troço, e eu não largo esse troço de jeito nenhum, e parece que eu tô me afundando com esse troço junto, e eu não consigo soltar, eu não consigo mudar, eu não consigo virar a chave, eu não consigo... Em que aspecto você se vê mais? Na turma 1, com esse medo bizarro de perder que nem conquista. Eu tenho tanto medo de ter um carro top, daqui a pouco ter que vender esse carro, explicar pros outros que eu não consegui pagar, que eu não consegui manter, que eu tive que ir pro mais baratinho, que eu nem vou pra lá. Ah, não. Eu já fico no basiquinho mesmo, entendeu? Porque se der ruim eu tô aqui. Entendeu? Não tem aquela música que fizeram? Tô na média boa? Não sou nem tão bonito pra você passar nervoso, ciúme, nem tão ruim pra você passar vergonha. Então, numa média boa, nota 7. Você tem medo de botar aquela roupa e tal, não sei o que, aquele salto, e sair andando e tropeçar, e alguém falar que você tá parecendo uma louca, não sei o que. Aí você fala, não. Eu vou na média pra não errar. Mas o coração tá naquela vontade e tal. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó. Tipo, a Pamela falou, ó. Eu tenho medo de perder o trabalho e o status. Pois é. Aí, Pão, o que nós vamos começar a observar? O quão escrava disso você se tornou ou pode se tornar. E outra coisa. Por que desse medo? Agora eu vou te fazer uma pergunta muito importante. Eu quero que você anote essa pergunta no seu caderno de estudos. Eu quero que você traga essa pergunta, você grifa ela, na imersão você vai trazer essa pergunta, porque você vai buscar a resposta, junto comigo no nosso trabalho da semana que vem. Presta atenção
Ó, ela falou, tô até ficando doente com isso. Olha que loucura, gente. Vocês estão vendo que nós estamos falando um troço aqui que é sério. Que arrebenta com a nossa vida, né? A gente não traz temas aqui que é balela, filosofia, troço pra você pendurar na parede. Nós estamos falando de vida real. E o que a gente faz para mudar isso no nosso dia a dia? Anote esta pergunta. Anote essa pergunta. Quem foi que conquistou o que eu conquistei? Não foi você? Presta atenção. Quem foi que conquistou o que você conquistou? O trabalho que você conquistou, quem conquistou? O relacionamento que você tá vendo que você conquistou, quem conquistou? As amizades que você tem que você conquistou, quem conquistou? Quem conquistou o que você conquistou? Gente, boa noite, 8h27, vocês estão me ouvindo, amadinha? Quem conquistou o que você tá vivendo? Quem conquistou esse trabalho que você tem? Quem conquistou esse homem que você vive? Quem conquistou o corpo que você tem? Quem conquistou as amizades que você tem? A casa que você tem, o carro que você tem? Quem conquistou? Você, não foi isso? Glória a Deus. E você conquistou tudo isso fazendo alguma coisa. Um passo a passo, não é isso? Você fez uma receita de bolo, você bateu o bolo com os ingredientes e você conquistou tal coisa. Por que esse desespero de perder isso? Se você tem a receita. Você já fez. Você já fez uma vez. Por que esse desespero de perder isso? A Pamela tá muito legal. Ela falou aqui assim, ó. Mas é difícil trazer isso pro consciente. Exatamente. Por que é difícil? Porque o problema não tá na consciência. Vocês são inteligentes. Vocês estão entendendo tudo que eu tô falando. Só que você não consegue resolver a tua vida a nível racional. Você tem inteligência bastante pra isso. Você já entendeu toda a conversa. Paula, é verdade. Por que eu tô com medo de perder uma relação? Se eu fiz lá, eu bati um bolo, conquistei uma pessoa bacana, tô vivendo um relacionamento. Se esse relacionamento for por água abaixo, eu bato o mesmo bolo, vou viver outra. Se esse trabalho for por água abaixo, eu bato o mesmo bolo, vou arrumar o trabalho. Quem montou essa empresa, construiu isso aqui, idealizou, fui eu. Se isso aqui for por água abaixo, eu vou bater outro bolo, vou fazer outra. Mas onde que tá o nosso problema? Não tá aqui, ó. Não tá na racionalidade, não tá na razão, não tá no bate-papo legal que a gente tá tendo. Está num lugar que a gente não alcança. Tá num lugar que você não segura. Você não consegue alcançar. Você entende com a cabeça e isso te deixa mais louca ainda. Porque você entende com a cabeça, mas você não alcança a mudança no emocional. Paulo, eu tô entendendo o que você tá falando, é verdade, não faz nenhum sentido eu perder minha noite de sono, eu perder minha saúde por causa disso, porque fui eu que conquistei. Então se eu que conquistei, eu conquisto de novo. Mas eu simplesmente deito na cama e eu não consigo dormir. Em pânico. O que tá acontecendo comigo? Paula, é verdade, eu tô num relacionamento que nem tá tão legal, mas eu não consigo largar isso aqui. Ou então, eu tô num relacionamento que eu vejo que é bacana, mas eu não sei porque que eu causo. Sou o Satanás aqui com o homem. A razão tá aqui, eu tô entendendo tudo legal. Eu tô entendendo, mas eu não consigo levar pra prática. Eu não consigo mudar o sentimento. Eu não consigo mudar o sentimento. O que tá acontecendo? Vocês não estão me ouvindo? Pessoal do Zoom? Tá caindo? Espera aí que eu vou mudar a internet pra vocês. Me fala se melhorou. Se der problema de novo, me avisa.
Então, gente, o que a gente precisa entender? Que existem dois mundos acontecendo ao mesmo tempo. Tem aqui, ó, minha inteligência, minha racionalidade, show de bola. Maravilha, eu tô lidando com ela. Mas existe um espaço em mim que eu não conheço, que eu não consigo alcançar. Eu não consigo arrancar esse troço, essa agitação dentro do meu peito. Por quê? Se eu já entendi que não tem sentido. Eu não consigo trazer calma, sossego, refrigério, paz. Por quê? Eu tô morrendo de medo de perder o que eu tenho, ou eu tenho tanto medo de perder alguma coisa que eu possa conquistar que eu nem conquisto. E eu não sei porque muitas vezes que eu não prospero, não ando, não namoro, não caso, não tenho filhos ou qualquer coisa do tipo. Então, o bate-papo, ele tem o seu valor. Legal, a gente alinha as ideias, bota em pratos limpos, tudo em cima da mesa, bem bonitinho. Mas o que você faz com a emoção? Se você não tem uma ferramenta de acesso ao campo emocional, que é esse campo que você não pega, é o campo que a lógica não acompanha. Se você não tem uma estratégia de ataque, positivamente falando, né? Ataque no sentido de guerra, ataque no sentido de combater alguma coisa que não tá legal. Amiga, você passa a vida inteira à mercê de todos esses sentimentos, por mais inteligente que você seja. Olha, aqui no meu canal vem tantas pessoas de todo tipo de lugar que você possa imaginar. Tem gente aqui já estudou tudo que é tipo de filosofia. Tem o povo que veio aqui da física quântica, tem o povo que vem da lei da atração, tem muita gente que vem aqui, o pessoal, né, religioso, espiritualista, aqui tem de tudo. Tem de tudo. E qual que é o ponto comum que une todas essas pessoas? O que falta para toda essa galera? Que elas acabam vindo parar aqui, que elas acabam indo parar dentro do Open. O mecanismo de acesso a esse lugar que a minha mão não alcança, que o meu entendimento não alcança. Por quê? Não adianta eu falar para você que você precisa mudar suas crenças e vir com aquela balela. Ah, o Camelo, porque o rico não vai entrar no reino dos céus. Gente, isso é uma crença, viu? Que a gente precisa trocar. Isso aí não vai mudar a sua vida. Ai, você tem uma crença que casamento é prisão. Isso não vai mudar a sua vida. Isso é raso demais. E falando dessa forma, parece um bicho de 7 cabeças. Nossa, Paula, que troço complicado que você está falando. Não. É muito mais simples do que você pode imaginar. Só que você precisa de um passo a passo. Você precisa de uma orientação, método. Com método, tudo fica mais simples. Agora, se eu simplesmente olho para você, jogo um monte de informação para você que você nunca ouviu na sua vida, falo para você que tem um espaço que é um campo de energia que você precisa acessar, porque lá estão as suas memórias, lá estão os seus sentimentos, e é isso que está construindo o seu destino, é isso que está te afastando, aproximando do dinheiro, do amor, da saúde, de qualquer coisa que você queira. Paula, eu não consigo ser uma líder. Paula, eu não consigo ser uma pessoa que tem jogo de cintura. Paula, eu não consigo isso. Por que eu não consigo? Por que eu não consigo viver determinadas coisas que eu quero tanto? Por que eu não consigo guardar dinheiro? Por que eu não consigo desfrutar do dinheiro que eu ganho? Percebe? O que acontece dentro de mim? Que é como se fosse um freio, me trava, eu não consigo. Ou é como se fosse desenfreado, eu vou e não consigo parar.
Se a gente não começar esses questionamentos, a gente morre na praia. E pior, gente, pior do que morrer na praia, o tempo que a gente gasta fazendo tanto de coisa que a gente faz. Você sabe, não me vem com essa cara de natural que não faz nada, não. Você sabe que você já fez um monte de coisa, tu já caçou um monte de coisa, entendeu? E tudo que mandam você fazer, faz assim, você faz. E não tem nada de errado nisso. Nada. O problema é que qualquer coisa que você vá fazer, se essa pessoa que estiver te orientando for uma pessoa séria, comprometida com a verdade, no fim ela vai dizer assim pra você, ó. Então, você aprendeu tudo isso aqui, né? Aprendeu. Mas se você não mudar as suas crenças, nada na sua vida vai mudar. Eu já contei pra vocês do canal do YouTube do homem que faz amarração. Não contei? Pra mim, amarração era um troço só espiritual lá, na minha cabecinha. Você ia lá, pagava o homem e falava, amarra o fulano de tal, filho, que eu quero ele na minha vida. O homem ia lá, pegava o seu dinheiro, fazia o trabalho e o fulano ia se amarrar a você. Tu acha que é assim? Não, minha filha, porque a crença limitante chegou até dentro do centro do homem. É, e o homem tá fazendo vídeo no canal dele, um cara famoso, dizendo assim, então, você gastou 100 mil, 200 mil, não sei quantos mil na amarração, amiguinha, mas você tem crenças limitantes aí que te impedem de viver. Eu falei, oi, até aqui? Este cara está explicando para as pessoas que procuram o trabalho dele que se algo der errado, a culpa é da crença limitante que ela tem que não permitir que nem o homem amarrado fique na vida dela. O não inconsciente da mulher para relacionamento é tão foda que juntou tudo os Exus, juntou as pombagiras, tudinho, os 200 mil da mulher. E não há quem fique do lado dessa mulher, nem com o trabalho bravo. E ele tá lá no canal explicando. Não é o meu trabalho que é ruim, minha filha. Você que muda suas crenças. E eu fiquei pensando. Mas se a mulher mudar as crenças, não vai precisar fazer o trabalho. Mas tudo bem, eu não vou me meter. É Deus que me livre e guarde. Tudo nesse planeta tá aí, porque assim tem que ser. Mas, gente, pensa comigo. Vou contar mais uma. Vocês sabem que eu estudo de um tudo nessa vida, né? Preciso, porque eu recebo pessoas de todo jeito aqui, né? Em atendimento. Então, é bom que eu conheça que eu tenha a maior quantidade de informação possível. Estava assistindo a outra pessoa, especialista em magia negra. Eu não faço nada disso não, viu, gente? Pra quem já tiver... Eu só estudo por conta das pessoas que eu recebo. Você racha, né, amiga? Falando assim, Paula, eu racho com você, minha filha, mas olha, tudo que eu tô te falando, você pode comprovar. E isso é importante. Eu preciso pegar a informação que eu escuto e confrontar com a realidade da vida. Porque vocês ficam escutando umas historinhas aí da carochinha, que eu não sei como é que vocês acreditam em umas coisas que vocês escutam, e vocês não confrontam a realidade. Vou contar do homem da magia, mas deixa eu só falar um negócio. A gente vai lançar o Open, a gente faz os criativos e bota pra rodar no tráfego, pra trazer gente nova que não conhece o canal e tal. Gente, se vocês lerem as mensagens embaixo dos posts, é de rasgar, entendeu? Da calça. É de cair. Uma falou assim, ó, ué, mas não dizem por aí que a lei da atração é só falar a frase e não sei o que e acontece? Eu fico pensando, amiga, a Terra, não dizem por aí? O que importa o que dizem por aí? Confronta com a realidade. Você trouxe isso para sua prática? Qual foi a sua experiência? Converse com pessoas, traz para a realidade. Entendeu? Não interessa se você tá ouvindo uma coisa que parece bizarra ou natural. Confronte com a realidade da vida. Olha a vida dos seus avós. Olha a vida dos seus pais. Olha a sua vida. Olha a vida dos seus filhos. Confronte o que você tá ouvindo, que estão te vendendo, com a realidade. Tem que bater. Se não bater, é história. É ilusão, é mentira.
As coisas, elas têm que encaixar. Tudo bem? Então, a gente precisa acordar. Não dá mais tempo de viver dormindo. Tá. O que o homem falou lá, o tal do mago lá, da magia? Ele disse que lá, ó, nos trabalhos dele, pessoas chegam com ódio de outras pessoas. Olha que interessante. A pessoa chega querendo destruir a vida da outra. Eu quero destruir a vida da Maria. Aí ela chega pra ele e fala assim, ó, eu quero destruir a vida da Maria. Aí o cara pega e começa a bater os tambor lá. Aí ele vira pra ela e fala assim, beleza, dá pra botar um trocinho ali na Maria, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, tá bom. Vai lá e fez, tá bom. É uma situação. Tem outra situação que a pessoa chega lá e fala assim, ó, fulano, eu tô com uma doença tal. E eu não quero essa doença. Aí ele vira pra ela e fala, então, mas eu não tenho como arrancar essa doença de você e jogar pro ar. Eu preciso tirar essa doença do teu corpo aí, que é um corpo plasmado, que é um corpo físico, e preciso jogar em outro corpo. Em quem que nós vamos jogar essa doença? Ah, pode jogar na fulaninha, que eu odeio ela. O homem pega, bate os tambor dele e verifica. Presta atenção nessa palavra. Ele verifica a possibilidade da compatibilidade daquela doença com o campo daquela pessoa. Tá na internet, no YouTube. É só assistir. Gente, as luzes, elas estão todas se acendendo para quem quiser entender como que esse troço funciona. Só não vai aprender a viver a vida quem não quiser. Só vai continuar sofrendo em fundo de poço, atolada naquelas ideias arcaicas, pré-históricas, quem quiser. Porque o conhecimento, a informação, ela tá jorrando de tudo que é lado e de todas as formas e de todos os jeitos. Quem tem ouvidos, ouça. É hora de despertar, gente. Então, se a tua vida, minha amiga, não tá andando, você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Mas se você não mudar o que tá dentro do seu inconsciente, que são sentimentos, que são ideias, que são interpretações de tudo que você viveu, a senhora vai continuar no samba do crioulo doido. E é por isso que eu decidi trazer esse tema para imersão, porque é a hora da gente ir um pouco mais fundo. Vocês estão de acordo? Vocês estão entendendo a importância desse tipo de conversa? Não adianta eu ficar falando aqui para você, você é nervosa? Seja mais calma. Você tinha que virar um tabefe na minha fuça falar um negócio desse pra você. Você é retardado? Você não é retardado, você sabe que você tem que acalmar. E você que é pamonhona? Vamos, põe vida nesse corpo. Você sabe que você tá morta-viva, que você precisa de energia. Mas você consegue fazer? Então, tem uma chave. Tem alguma coisa que precisa ser feita que a tua inteligência, o teu braço físico, ele não tá alcançando. E ao invés de você questionar isso que você tinha que questionar, você não questiona. Você continua falando que é por causa do seu pai, por causa da sua mãe, por causa do governo. Você continua, um bebezão que não tá fazendo pergunta inteligente. Não, mas a minha vida tá assim, porque esse país, porque não sei o quê, porque... Não, mas eu sou assim, essa pessoa assim, porque olha a minha educação, olha a minha criação, olha o que eles me deram. Pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso que tá acontecendo com a gente. O que tá acontecendo com a gente é o seguinte. Você tem uma história. Você nasceu num lar, você teve uma infância, uma adolescência, um início de juventude. Você teve relacionamentos, relações sexuais. Você recebeu toques, palavras. Todo mundo recebeu tudo isso. Todo mundo passou por tudo isso. O que diferencia a Cris
da Nath, da Ju, do Márcio, que tá aqui, da Dani, da Evinha. O que diferencia um do outro? Óbvio, além do contexto da história. O olhar que cada um teve para aquilo que foi vivendo. O olhar que cada um teve para o que passou. A ideia que eu tive sobre o que eu vivi colocou dentro de mim, sabe? Colou em mim um sentimento. E eu estou vivendo com isso até hoje. A perspectiva, a visão de mundo, o olhar, a maneira como eu olho para as coisas que me encontram, me torna uma pessoa tipo A ou tipo B. Me torna uma pessoa elevada, motivada para frente, me torna uma pessoa para baixo, deprimida, sensação de fracasso, rejeição, etc. Vocês lembram daquela aluna que eu atendi? Ela falou assim pra mim: Paula, eu tô surtada porque você não tem noção de como a ex-namorada do meu atual namorado é linda, maravilhosa, era modelo. Eu falei: mas por que você tá surtada? Ah, porque eu tô com ciúmes, porque eu tô insegura. Eu falei: insegura? Amiga, você tinha que estar sambando no universo. Porque se o homem tem capacidade, condições, energia para ter essa mulher e hoje ele te escolheu, quem é você, minha irmã? Aí ela me olhou assim, eu nunca tinha parado para pensar por esse ângulo. Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. É igual quando eu chego pras amadinhas que vem falar pra mim que mamãe dava muito mais atenção pra irmã do que pra ela. Eu falo: lógico, a sua mãe olhava pra você, te via capaz, independente, ajustada, ela confiava em você. Na sua irmã ela olhava, ela já via um pouquinho mais de deficiência, dificuldade, piriri, pororó, precisava de um suporte maior. Aí ela: nossa, menina, é verdade, né? Eu nunca tinha pensado por esse lado. Então, a percepção que você tem do que chega pra você vai te derrubar, te destruir, acabar com a sua vida ou vai te elevar. E foi exatamente com essa perspectiva e percepção que você foi criando um monte de crença limitante no seu inconsciente. E agora nós temos que realizar um trabalho. Não é ponto positivo de olhar ao redor. Ponto positivo de olhar ao redor é esquizofrenia. O que é esquizofrenia? Está chovendo com raios e trovões lá fora. Eu vou lá e falo assim: está um dia lindo. É esquizofrênico e louco. Eu vou tentar transformar algo negativo no positivo. Não. Não é isso que eu ensino, não. Isso é coisa de gente louca. Aqui nós vamos na janela e vamos encarar a realidade. Está chovendo, tem raios e trovões. Só que eu preciso atravessar a rua. É o que tem pra hoje. Como é que eu vou lidar com isso? Eu vou botar uma bota, ou eu vou sair de carro, ou eu vou pedir um Uber, ou eu vou enfiar uma bota, um guarda-chuva, uma capa. Eu vou, porque eu tenho que ir. Não é positivo. Porque é impossível você ser positiva com 10 chifres na cabeça que você acabou de levar do seu marido. Você acabou de descobrir que você é chifruda. Foi traída. Como é que você vai ser positiva? Não vai. Você tem que encarar a realidade. Tínhamos um acordo, esse acordo não foi honrado. Ok, esse é o fato. O acordo não foi honrado. Eu não posso pintar de rosa o preto, tá. Não dá. Aconteceu esta situação. Agora, nessa situação, deixa eu enxergar da melhor forma possível. Então, assim, você tem um compromisso comigo, você escolheu estar com outra pessoa. Esse é o fato. Agora, isso é porque eu sou um lixo? Não.
É porque eu não presto? Não. É porque eu... Não. É porque o meu campo de energia, de alguma forma, solicitou esse evento. Eu vou lidar comigo, vou descobrir o que aconteceu aqui dentro. E o campo desse homem tá favorável a esse tipo de entrega. Então, no campo energético dele, desonrar acordos faz parte. É isso. Então, agora, eu preciso ver o que eu vou fazer com essa situação. Porque eu já descobri o padrão desse cara, eu já descobri o meu padrão. Agora, nós precisamos buscar cura. É totalmente diferente de positivar. Deu pra pegar a diferença? Eu só preciso ser positiva e esquizofrênica se eu não tenho ferramentas pra viver a vida real. Aí é difícil, né, gente? Aí é aquele povo do no fim vai dar tudo certo. Tudo vai dar certo. Quem vai dar tudo certo? O quê? Que planeta que você vive? Vai ter um monte de coisa que não vai dar certo do jeito que você quer na sua cabeça. Mas é o certo que tem que ser. É onde vai trazer aprendizado, crescimento. É isso aí. Ué, vai dar tudo certo. Só Deus sabe o que vai dar, minha filha. Nós temos que ter coragem para ir viver essa vida que é uma grande aventura e encarar a situação do jeito que ela chega para nós, tendo a força, condição, sabedoria, amor no coração da melhor forma possível. Entendeu? É hora de despertar, gente. Então é o seguinte, semana que vem eu quero que você anote na sua agenda, separe o seu compromisso com você. Já fiz o primeiro dia, tô finalizando o segundo, vou pro terceiro. Tá demais. Eu vou desenhar crenças inconscientes, padrões, grupo de pessoas, vou separar com vocês. Nós vamos entender isso com o maior grau possível de clareza. Para você começar esse combate efetivo aí dentro de você. Emoções tóxicas, perspectiva de vida, visão de mundo, percepção. A gente precisa começar a entender a nossa vivência, o nosso dia a dia com mais profundidade. Combinado? Beleza? Tá. Para finalizar essa conversa de hoje. Quando eu sinto medo de perder coisas, é porque eu dei para essas coisas um valor que não são delas. Esses valores têm que estar em mim e não nas coisas. Guarda isso. Você só tem medo de perder determinadas coisas ou pessoas quando você atribuiu a elas um valor que deveria estar em você. Você entregou para elas. Então, assim, eu com um carro sou valorizada. Esse valor você tem que tirar do carro e trazer para você. Eu, como um homem do meu lado, sou respeitada. Eu preciso tirar essa ideia de respeito lá do homem que eu enfiei para ele e trazer para mim. Eu, com essa faculdade, tenho valor. Preciso tirar o valor de cima dessa faculdade e trazer para mim. Não é sobre mudar a meta ou o desejo. É sobre tirar o valor que eu dei para aquilo, como se aquilo me levasse a um patamar emocional. Entendeu o que a gente precisa fazer? Então, hoje, para semana que vem, de hoje para semana que vem, você vai começar a se questionar a respeito disso. O que eu tenho muito medo de perder? Coisas que eu acho que eu nem ganho, porque se eu ganhar eu vou ter pavor de perder. Quais são os valores que eu atribuí a isso? Qual que é o valor que eu atribuí a esse relacionamento, ao meu marido, aos meus filhos, à minha casa, ao meu carro, ao meu trabalho, à minha inteligência, à minha profissão? Quais são os valores que eu atribuí a isso, que eu preciso tirar disso e trazer para mim? O que tá faltando em mim que eu joguei, terceirizei para essas coisas e pessoas e que hoje eu tô me escravizando ou sequer alcançando por conta do medo de perder? Legal? Legal, Pan? Então vamos fazer esse exercício, vamos fazer essa dinâmica, porque respostas vão começar a vir. Estamos saindo da superficialidade da conversa. Estamos começando a descer num nível mais profundo.
E nesse nível, a gente começa a encontrar as respostas que a gente procura. Certo? Tá clareando? É muita informação, é muito conteúdo. Por isso que é legal na imersão, porque são 3 dias. Então é pá, é um batidão. Dá pra entregar muito conteúdo, certo? Óbvio, não é um treinamento open, né, gente? São mais de 50 horas, aula, dinâmica, exercício, meditação, hipnose, tudo, né? É a reviravolta da sua vida, na sua história. Mas é um pontapé na direção da mudança. Então, vem, convida mãe, tia, irmã, o povo, tudo que você sabe que essa informação vai chacoalhar e traz. Outra coisa, uma aula vai ser seguida da outra. Então, assim, se você perder a aula de segunda, não é que você não vai entender nada da de terça, mas ela é a continuação da primeira aula. Então, se acontecer qualquer imprevisto, você não conseguir estar segunda às 8 horas comigo, veja o replay para você poder vir na terça e a gente fazer juntas. Beleza? Porque senão você fica meio desconectada ali do conteúdo, porque você vê, eu tenho que ir devagarzinho explicando uma coisa. Se você perder o fio da meada, você já fala, peraí, mas onde que tá isso, que eu perdi aquilo e etc. Tá? E guardem com carinho isso que eu falo pra vocês. Tudo é bênção na nossa vida. Tudo que vocês ouvirem, conteúdos, tudo é bênção. Mas confronte com a realidade. Quando te derem uma informação e você for pra realidade e você falar assim, não tá batendo, descarta. Não vai funcionar. Certo? Combinado? Maravilha. Meu povo da CPG que está aqui. Esta semana não consegui fazer a nossa aulinha só nossa, por conta da preparação toda da imersão, mas eu acredito que na sexta vai dar uma brechinha aqui, vou separar uns 40 minutinhos para nós, pra gente vir fazer uma dinâmica dentro da comunidade, até para preparar vocês para imersão e pra gente vir com muito fogo na consciência. Fechou? Combinado? Vou ficando por aqui. Segunda-feira tamo junto, bote na agenda. Faça essas perguntas poderosas da aula de hoje, para já ir, abrindo. Se tiver esse medo de perder, nós vamos limpar isso. Em nome do Senhor, nós vamos conseguir pelo menos esse medo de perder. Nós vamos limpar dentro dos 3 dias lá, vai expandir a consciência, vai abrir, vai ter insight. Vamos fazer alguma coisa pela nossa vida. Fechou? Te espero. Beijo no coração. Até segunda-feira. Tchau, tchau.